vereador Nilson. Nilson, uma sessão um pouco mais tensa, de muitos embates, uma discussão, faz parte do legislativo, mas a gente vê aqui um tom um pouco mais forte já no fim dessa sessão. Como é que você enxerga e qual que é o seu posicionamento diante de tudo isso? Olha, eu tenho dito aqui nessa casa que aqui é o lugar legítimo de fazer os embates. Agora, eu gostaria também de aproveitar um momento e fazer um apelo a todos os colegas. Os embates têm que ser na área política, nunca levar para a área pessoal. A minha preocupação foi que em determinado momento estava querendo levar para o lado pessoal. Eu acho que essa casa é a casa legítima, como repetir, os embates com coerência, com segurança, e faça um apelo. E todos os colegas, todos, também de um do outro, que faça a sua posição e que respeite a posição dos demais colegas. Nilson, você trouxe um discurso aqui de crítica, principalmente dentro da saúde, focando no hospital, você esteve lá presente, viu a dura realidade que vive aquela unidade de saúde. Então, o diagnóstico que você tem como parlamentar, como fiscal do povo, e trouxe para cá, o que você espera que o governo possa fazer para melhorar e mudar essa realidade? Olha, eu estive lá na sexta-feira, acompanhei, fui logo, já que eu recebi a denúncia, eu fui logo, constatei todas as denúncias que foram feitas, tive com o secretário de saúde, tive com a coordenadora, tive com o diretor do hospital e a posterior tive com o prefeito. Coloquei para ele a minha indignação, a minha preocupação com a unidade hospitalar. Ele se prontificou em resolver todas essas questões. São questões até que são questões pequenas, questão de manutenção. É preciso que haja manutenção no nosso hospital. Eu sou contra, radicalmente contra esse tema de fechar o hospital. É onde o pobre, aquele bem favorecido, é atendido na sua saúde. Então o que eu peço, que eu faço um apelo lá dentro, que eu já fiz pessoalmente, estou fazendo através do seu site, que tem uma audiência espetacular, é que ele realmente faça essa manutenção, não é coisa do outro mundo. Fazendo essa manutenção, eu tenho certeza que a gente volta a fazer parte, a gente volta a internar as pessoas, a gente tem receita naquele hospital e a gente voltará aos seus melhores tempos de Jorge Gomes. Isso, eu vou somente questionar você aqui, porque você foi um dos vereadores que cobrou a presença do secretário de saúde, por exemplo, aqui. Isso não ocorreu, seria o que de fato ocorreu? Explica pra gente o que foi que aconteceu, que o secretário não compareceu, se foi falta de comunicação, o que de fato ocorreu? Olha, eu tenho questionado muito parte da mesa diretora. Como hoje você foi testemunha, quando eu coloquei que há uma denúncia e não há acompanhamento dessa denúncia, não se cria a comissão. O presidente acabou de dizer aqui em tribuna que a partir de hoje vai criar as comissões. A mesma coisa se dá para o secretário. Quando o secretário é convocado, se por acaso, por isso porque ele não veio, faz uma reconvocação. Não foi feito. O secretário não veio, está conversando com o secretário, estão levando a gente como se não tivesse nenhuma responsabilidade. E tem responsabilidade sim. Quando ele é convidado para ir nessa casa, ele é obrigado a vir nessa casa para discutir os assuntos de interesse do município, não interesse do vereador. Então aproveite essa oportunidade para fazer mais esse pedido à mesa diretora, porque isso cabe na mesa diretora. Muito bem, Nilson. Deixa eu somente concluir aqui. A situação, você falou aqui um pouco da situação do hospital. O que você achou de mais gritante ao visitar aquela unidade? Olha, foi primeiro a não manutenção na dependência, porque precisa ver, você não pode ter um hospital sem manutenção no hospital. O caso mais agravante é que não havia manutenção, não está sendo feita manutenção no hospital. E os dois equipamentos estão quebrados, que o prefeito se prontificou em adquirir dois equipamentos o mais rápido possível para que não haja mortes dentro do nosso hospital. Muito bem, muito obrigado, vereador. Bom, a gente conversou aqui. Deixa eu conversar também aqui com o vereador Val Braga. Val Braga, me dá só um minutinho da tua atenção. O clima aqui é um pouco tenso, mas a gente percebe uma cobrança aqui por parte de vocês, cobrando melhoria na saúde, na educação, na infraestrutura. Esse posicionamento tem incomodado o líder do governo e ele tem rebatido a você. Como é que você vê esse debate? É como ele falou, né? A gente aqui nós somos fiscal. Quando a gente foi eleito, a gente foi eleito para trabalhar pelo povo. São 24 mil habitantes aqui, como ele mesmo ali falou no tribuna. Então a gente aqui representa, como aquele pessoal não tem o acesso de chegar até a tribuna para trazer a denúncia daquilo que é errado, eles passam para a gente, e a gente aqui temos que passar para o gestor, que o gestor faça, que chegue e vá arcar, consertar aquilo que é errado. Quando a gente traz que é um erro, não é dizendo que a gente está contra o prefeito, a gente não está contra a gestão, a gente estamos aqui para ajudar a trabalhar. A saúde mesmo, é que nem muitos aqui chegou aqui e fez aquela denúncia da saúde. Como é que a gente pode se calar diante daquilo? Eu moro num bairro, o bairro lá a gente tem vamos botar assim, um posto médico, a gente já está há mais de ano que a gente não tem atendimento odontológico.
por falta de um professor. Felizmente o nobre vereador levou até óbvio, que eu acredito que a gente tem que cobrar aqui. Mas ele levou até lá onde estava o gestor, e o gestor, graças a Deus, mandou comprar um compressor e eu acredito que já está funcionando. Porque essa semana eu vou até tirar um dia, vou dar uma passada lá para ver como é que está, se está já funcionando mesmo, se não está. Vereador, a gente viu aqui um clima que o líder do governo citou você como aliado do sindicato e a gente viu que ele aumentou um tom. Como é que você vê esse comportamento? Pareceu que você tem uma ligação muito forte com o presidente, né? Sim, o Will sempre foi um irmão para mim, tá entendendo? E como eu também sempre fui funcionário, eu não posso também chegar e me esquecer de cobrar aquela parte que é do funcionário. Porque também eu estou aqui passando agora. Eu não sei se daqui a 2 anos eu vou estar aqui, daqui a 3 anos, né? Se eu vou estar aqui de volta ou se eu vou estar lá no meu emprego como pedreiro. Então eu tenho que cobrar melhoria para o funcionário. E esse é o papel do vereador. Eu acredito que são esses. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu ouvir também aqui o líder do governo, Ivaldo Gomes. Ivaldo, o discurso hoje pareceu um pouco mais quente, e aí você subiu o tom e disse aqui algo muito forte. Você disse que a partir de agora o discurso vai ser assim. Por que você usou essa frase? Veja só, boa tarde, Joaquim Gomes, boa noite. Eu ingressei na política com um sonho de ver a minha Joaquim Gomes melhor. Porque o meu interesse aqui de ser vereador é o melhor para Joaquim Gomes. Eu não vou admitir nunca, estando nessa casa, ser líder do governo e os meus amigos parlamentares, alguns, cobrar só o que o prefeito não fez. Eu acredito o seguinte, que você tem que cobrar. Sim, a cobrança é um dever do parlamentar, mas também tem que ser plausível o que o Adriano Barros, como prefeito, está fazendo no longo do seu 1 ano e 4 meses de mandato. Um lugar acabado como Joaquim Gomes, há mais de 10 anos, com os seus representantes que não tinha compromisso com o povo, a realidade é essa. Adriano chegou, está dando uma cara nova à nossa cidade. E aqui a gente tem que fazer o seguinte, fazer como eu faço, mesmo sendo líder do governo. Na hora de cobrar, algumas coisas que eu vejo que são necessárias resolver, como eu já cobrei aqui na sessão passada, eu cobrei hoje aqui, disse em tribuna, eu tenho que parabenizar as ações que o prefeito Adriano Barros está fazendo pela nossa Joaquim Gomes. Então quero dizer, como você falou, eu falei que não vou ficar calado, porque desde o mandato de Ana Genilda, a voz que não se cala nesse parlamento chama-se de Ivaldo Gomes. E não vou ficar calado sendo líder do governo. Por quê? Quando aceitei esse desafio, é porque eu tinha certeza e não estou arrependido. Adriano vai ser um dos melhores prefeitos que Joaquim Gomes já teve em toda a sua história. Eu tenho certeza disso. Até porque não. Conheço muito o Adriano, é um homem de bem capaz de fazer o melhor para o Joaquim Gomes. Então, eu quero parabenizar o Adriano mais uma vez, parabenizar o povo de Joaquim Gomes. Quero dizer que este vereador está para o melhor de Joaquim Gomes. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. E a gente conversou com o líder do governo e vamos aqui tentar também entrar aqui para falar com o Edinaldo. Deixa a gente tentar aqui entrar aqui, só para a gente conversar também com o vereador Edinaldo. Vereador, o clima aqui pareceu um pouco mais exaltado, a gente percebeu aqui as suas críticas, mas aí terminou um clima um pouco mais pessoal entre você e o líder do governo. Como é que você analisa isso e qual que vai ser a sua postura, já que o líder disse que não vai se calar? A minha situação não é, como eu já disse, eu entrei aqui, sou legítimo representante do povo, fui eleito para não só elaborar projeto de lei, mas também para fiscalizar onde está certo, onde está errado. E não fui eleito para parabenizar A ou B, fui eleito para cobrar. E se a população ela cobra de você, você se sente também obrigado a cobrar do gestor. Eu fiz minhas cobranças como legítimo representante e o líder do governo não soube receber as críticas, entendeu? Foi com a questão pessoal e alterou e veio com... Eu recebi como ameaças. E eu não tenho medo de ameaça, pode vir do jeito que for, e eu vou criticar, vou continuar criticando. Não tenho medo, sou advogado, estou vereador, vou cobrar do jeito que tem que cobrar, e se no amanhã ele disser que, por exemplo, vamos dizer que ele diga que o vereador aqui passou o tempo calado e agora cobrou, como já foi dito aí, não é que eu passei calado, já vem defendendo, já defendi muitas vezes, entendeu? Não cobrei com ênfase, como estou cobrando agora, porque damos um prazo, como se fosse um prazo para o gestor. O gestor tem aí já 1 ano e tantos meses de mandato, e até agora o que a gente cobrou não foi respondido, e o que foi respondido foi o mínimo. Eu estou aqui, vou cobrar na forma que eu tenho que cobrar, não vou me exaltar.
Eu espero que com ele como líder do governo, que líder não quer dizer se exaltar e procurar briga a todo custo, entendeu? Espero que ele tenha outra posição e dizer a ele que não vou ter medo de ameaças e medo da posição dele que ele tomou aqui perante o plenário para dizer que é o cara e que vai vir a todo custo para cima de mim. Pode vir que eu não tenho medo. Que avaliação? A gente percebe aqui está havendo uma demanda enorme de críticas, de reclamações, de denúncias, de cobranças. Até a Câmara de Vereadores, a gente percebe que, embora o governo tendo a maioria, mas a gente vê um posicionamento já de cobrança. Claro, é o papel. Mas aí, que avaliação você faz enquanto vereador, enquanto cidadão de João Gomes, diante de toda essa demanda de reclamações que tem chegado ao Legislativo Municipal? É sabido, né, a situação precária que vive o município. Mas é como o próprio gestor falou mesmo, foi lá junto a Brasília lá, tentar conseguir verba, ele disse até que conseguiu algumas verbas, e ele alegou que economizou mais de 1 milhão aí na questão do combustível. Esse governo de 1 ano e pouco foi um governo de economia. E se é um governo de economia, a gente tem que esperar o que do governo? Que esteja aplicado mais em conta recursos públicos para fazer as devidas reparações, como no hospital, fazer a reforma no hospital, nos colégios. E até então a gente não tem vendo essa posição. Só tem, como eu já disse, o governo está rodeado de um monte de chumbeta, entendeu? Como eu falei em tribuna aqui, que o puxa-saco ele é igual carvão. Quando está aceso, ele queima. Quando está apagado, ele suja. Infelizmente, o gestor está seguindo orientações errôneas dessa assessoria que ele tem. É uma assessoria muito fraca. Eu acho que ele deve repensar os conceitos dele para tentar reformular a assessoria. Infelizmente, a gente vive no mundo de política e a política está prejudicando esses acordos políticos que ele teve no decorrer da campanha. Como eu já disse, eu não estou assumindo aqui uma questão de oposição à situação. Eu sou da questão do certo e o errado. Se ele fizer o certo, a gente vai apoiar, e se ele fizer o errado, nós vamos cobrar. Como é que se diz? Espero que ele repense, reformule, porque tudo isso que está acontecendo, que nós estamos cobrando, isso aí foi discurso de campanha. Ele teve na questão da educação, da saúde pública, foi uma questão de discurso de campanha dele, e o pessoal, a população espera que cumpra com o que foi prometido. Para você ver que a situação hoje do governo é negativa diante da população. A população cobra diariamente, todos os vereadores aqui. É por isso essa questão. Nós não estamos fazendo uma coisa extra-legal, não. Estamos fazendo uma coisa que está dentro do ordenamento jurídico, que é a função de fiscalizar o chefe do executivo. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Hoje mesmo, como a gente vê, a ação civil pública contra a educação foi por quê? Por conta de um pai de aluno que provocou o Ministério Público e teve essa questão agora do bloqueio de 60 mil. Temos que rever esses conceitos e fazer o que é certo e deixar o individualismo de lado. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu só fechar aqui com o vereador Amilson. Vereador, você tem também demonstrado uma linha de defesa ao governo, mas ultimamente também tem utilizado o seu mandato exatamente para cobrar. Então, como é que você avalia esse quadro que vive a Câmara junto ao município com tanta demanda de reclamações? Bom, boa noite, né? Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu acho salutar, acho saudável essas reivindicações de vereadores. Infelizmente, teve essa sessão um pouco conturbada, mas isso é parte do parlamento. O parlamento hoje vem fazendo as suas devidas solicitações ao executivo. Teve uma alteração de ânimo entre o líder e o vereador da base. Eu acho que isso, não, como o vereador Zé João disse, não chega a lugar nenhum. Mas como o vereador Edinaldo falou agora há pouco, é salutar isso que a Câmara vem fazendo. Isso só quer ajudar o governo. Isso vem fortalecer ao prefeito Adriano Barros, a gestão Adriano Barros. E se você viu, a indisponibilidade de todos os vereadores com relação a esse puxa-saquismo que existe perto do prefeito. Então, que bom que não é só pensamento de um só vereador, é vários vereadores. Então, muito feliz o vereador Edinaldo, onde ele relatou essa situação. Só quem está perdendo com esse puxa-saquismo é ele,
A gente também perde com isso, a população perde. Eu acho que o embate político é natural, como repito, vou ser incisivo nessa questão, porque isso vem engrandecer demais essa casa. O vereador Edinaldo foi muito feliz nas palavras dele antes, lá na tribuna, onde ele dizia de que a preocupação que não chegue o que chegou uma ação civil da educação, uma preocupação que não chegue uma ação civil para o hospital, que vai bloquear o dinheiro da prefeitura. Quem vai sentir a população mais uma vez, vai começar a atrasar salário, e essa é a preocupação, essa é a demanda que nós queremos que o gestor venha nos ouvir, para que a situação de Joaquim Gomes tenha uma melhora. Sei, repito, é difícil, é difícil. O país vem passando por um momento muito difícil, politicamente, economicamente, mas a gente vive aqui no nosso município, sabemos a demanda de cada um, sabemos a dificuldade. Vou repetir de novo, o vereador Edinaldo falou sobre a questão das cacimbas, da questão da fome. Tem aí o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado. O que é que está faltando para que isso venha chegar a Joaquim Gomes? Então, vamos pedir mais uma vez ao prefeito que tome medidas cabíveis, que dê uma reviravolta na sua administração, para que possamos ter dias pacatos e dias melhores para as nossas sessões. Ô Amilson, eu vou, antes de fechar essa entrevista com você, eu vou lhe questionar, porque assessores ligados ao governo têm criticado o seu último discurso. Você fez cobranças, inclusive até denúncia contra o secretário de Agricultura. Explica um pouquinho para o povo aqui como é que está essa situação. Bom, como eu vou repetir, né? Essa questão da denúncia que foi feita sobre a questão da Secretaria de Agricultura, ela é grave, é gravíssima. Tem aí um requerimento para que o mesmo secretário venha a essa casa dar explicações sobre os ocorridos. Então vamos esperar. Se assessores se sentiram chateados com o meu último discurso, infelizmente eu não posso fazer nada, até porque eu não posso agradar a todos. Infelizmente vai retornar a história de que falamos anteriormente. É o puxa-saquismo. É aqueles que dizem quanto que tá bom e não tá. Sabe por que não tá? Sabe para quem tá bom? Essas pessoas que estão dizendo que tá bom. Mas a sociedade, como a gente, como representante, tem cobrado da gente. E essa é a nossa função. Digo e repito, vou fazer o meu discurso como os outros vereadores. Não sou oposição. Os puxa-saquismo que tem, fiquem cientes disso. Só irei cobrar, porque é o meu trabalho, essa é a minha situação. Vou repetir a questão do pneu do ônibus que fiz a denúncia, ainda se encontra do mesmo jeito. É o ônibus que vai destino. Vou lembrar aqui melhor a quem é responsável. É o ônibus que está indo para o Ribeiro. Essa que tem, essa que demanda. Quanto ao secretário de Agricultura, eu vou esperar que ele venha a essa casa e aí irei demonstrar a minha insatisfação com relação às minhas denúncias. Muito obrigado, vereador. Deixa a gente fechar aqui com Paulinho Batista. Vereador Paulinho, você me parece ter puxado essa linha de um discurso um pouco mais crítico e parece ter contagiado a Câmara. O que foi que aconteceu? Não é o fato de contagiar. A Câmara estava quieta porque estava com esperança nas ações do prefeito. Quando essas ações não foram encontradas diante da administração, toda a Câmara teve que mostrar as unhas. Não é o fator mostrar as unhas, teve que cobrar, porque passaram a ser cobrada pelo povo. Onde o prefeito e o modo operacional dele administrar, criou um repúdio na população que respingou dentro dessa casa. E o retrato está aí na sessão de hoje. Você está sendo já apontado como oposição, Paulinho. O vereador Edinaldo costuma não gostar desse termo, quando, principalmente nós da imprensa, usa o termo de oposição. Ele reclama muito quando a gente usa. E você, de fato, é oposição ou situação? Eu sou oposição. Está declarado? Sem dúvida.
eu nunca neguei isso para você, só que eu não sou a posição pessoal ao prefeito Adriano Barros. Admiro ele como pessoa, não tenha dúvida, no meu discurso aqui, eu nunca nego a pessoa que ele é. Agora o fato administrativo, da forma que está sendo feita, da forma que Joaquim Gomes está sendo tratado, que a educação está sendo tratada, que a saúde está sendo tratada, que a rede de saneamento e esgoto está sendo tratada, que o maior exemplo é as cacimbas. Como o vereador Zé João acabou de dizer no seu último discurso, um compressor sendo pago a um dentista R$ 3.500 por mês e um único compressor, o conserto dele fez ficar parado por 8 meses o centro odontológico lá das planas que respondem no terreno. O fator oposição é o seguinte: a administração do prefeito Adriano Barros, ela é centralizada, eu não nego, e existe um sistema fofoca que está acontecendo na administração dele, e isso está prejudicando muito. Disse no meu último discurso agora que ele foi eleito pela maioria do povo de Joaquim Gomes. Não nego isso porque as urnas disseram. Ele foi eleito contra um candidato forte, que foi o Hélio Brandão, o povo deu a resposta, o elegendo, e o que acontece com ele? De que forma o povo de Joaquim Gomes está sendo tratado? Não é o fator oposição, é o fator tratamento ao cidadão Joaquim Gomes. Quando eu digo oposição, é uma oposição fiscalizadora, eu não sou pessoal a ele, eu não uso nada que venha prejudicar a pessoa dele. Agora, administrativamente, não sou eu que estou dizendo não, é o povo de Joaquim Gomes que está vendo e que está cobrando essa Câmara e que respingou nessa sessão. Ô vereador, deixa eu lhe questionar aqui, porque enquanto você critica o prefeito, em muitos momentos você faz elogio ao secretário de Agricultura, do contrário do vereador Amilson, que demonstra aqui críticas, e outros vereadores que nos bastidores têm conversado com a gente e têm feito críticas ao secretário. Você faz uma linha de defesa, seria por grau de proximidade, parentesco ainda? Explica isso para o povo. Na verdade, eu não sou parente do Jales, ele é sobrinho, ele é afilhado do meu pai. O que acontece? Eu estava em uma área trabalhando que adentrava depois da Santa Rita. E as estradas daquela localidade hoje se encontram transitáveis. Eu estou dizendo que eu acompanhei ele no processo trabalhando por onde eu estava passando. E na verdade ele estava fazendo o papel dele. Agora eu lhe pergunto, é fácil fazer todas as estradas desse município inteiro? Não é fácil. Ele está fazendo, está dando o máximo de si. Eu encontrei ele de moto, em reta escavadeira, em muitas coisas, para fazer o melhor. Agora eu não consigo entender, ninguém consegue ser 100%, mas ele está fazendo a parte dele. Pouco ou muito ele está fazendo a parte dele. Pelo que eu vi, o vereador Amilson se cobrou, é porque não chegou na área que o vereador Amilson enxergou. Mas na parte por onde eu andei, eu vi ele trabalhando. Se trabalhou certo, se trabalhou errado, é uma questão dele, mas eu vi ele trabalhando, cortando água, fazendo a estrada da Serrana, fazendo a da Santa Rita, fazendo as demais estradas daquela localidade. E foi uma das áreas que o promotor andou e que é a rota escolar do município de Joaquim Gomes. Sei que ninguém consegue ser 100%, mas como secretário de saúde, eu em outras situações falei dele e depois voltei atrás, porque o culpado não é ele. Eu já disse em outras situações que o prefeito, ele centralizou a administração inviabilizando. A dona Fátima, uma mulher super decente, como eu disse em outras sessões, que tem a verdade com ela. Agora, tem como acertar se não tem condições de trabalho? Não tem. Carlos Jacombi, secretário de esporte, tem como botar iluminação no campo se o prefeito não dá condições? Eu só quero dizer que da forma que o município está sendo tratado, ela está sendo desrespeitosa. Não é, talvez, o prefeito tenha um conhecimento aqui pela Câmara, pela mídia, mas o dia a dia, quem está enfrentando o povo somos nós. Quem está levando alfinetada, não, se fosse alfinetada era bom. Estamos levando espadada, facada, porque o povo não está aliviando, o povo está sendo sincero. O povo está cobrando o que é seu por direito, educação, saúde, esporte, lazer.
Ô Paulinho, a gente vai finalizar. Você disse semana passada que o prefeito estava levando o povo na barriga. Isso foi o que você usou. E a Câmara, como é que está levando? Eu não sei, porque eu não faço parte do governo, eu não tenho como responder isso. Quem tem que responder é quem faz parte do governo, ele é quem deve saber como está sendo, como é que está levando a Câmara e os demais que fazem parte. Eu só posso falar por mim. Muito obrigado, vereador. Deixa a gente finalizar aqui com o presidente da Câmara, já que ele chegou por aqui. Presidente, o clima meio que acirrado, você tem que estar aí comandando essa equipe, mas aí eu vou mudar o foco. Já há críticas também da sua atuação como presidente, pelo fato de que em alguns momentos precisam impor um pouco mais ordem ao regimento. Como é que você enxerga, como é que você avalia essa realidade hoje? Eu acredito que eu assumo, eu acredito que está mesmo, mas eu já estou pensando e a partir de quarta-feira a gente já teve que tomar outra decisão para ver se não sou criticado por isso. Porque é aquela coisa, tem vereador que bota moral, presidente. Mas você vê como é a coisa. Tem vereador que outro dia queria fazer até mudar, ter sessão 2 vezes por semana e tudo, mas às vezes chega atrasado e para a gente não botar moral aqui dentro mesmo, vai ter que ter punho mesmo. Você ouviu aí que o clima foi acirrado, o vereador Ivaldo, o vereador Inaldo subiram um pouco o tom aí, então é preciso uma mesa diretora de pulso, né, para que coloque isso em ordem, né? Mas eu acho que você presenciou até na hora que quiser, eu pedi até para ter calma, não podia estar falando, né? Eu pedi isso, mas é aquilo que eu estou dizendo, ninguém domina ninguém, por muito que queira botar a coisa nos eixos, sempre fica difícil. Muito bem, vereador. Deixa eu somente finalizar aqui o seguinte, agora enquanto presidente da casa, mais aliado ao governo, eu posso dizer assim. Então, como é que o senhor está vendo aí esse aumento de críticas, de denúncias, de cobrança por parte desses vereadores? Não, é o seguinte, eu sempre tenho dito o seguinte, eu não estou vendo nenhuma oposição, eu estou vendo todos eles se empenhando para ajudar a administração, que a partir da hora que alguém passou numa rua, como é que está um buraco danado, já levar, ou que seja para ele, para o secretário, para mim está ajudando, não está nada, ninguém tem, não estou vendo a oposição, estou vendo todo mundo empenhado para tocar a administração junto com ele, é isso que eu estou vendo. Muito obrigado, vereador. Deixa eu finalizar aqui com o Edinaldo, que ele ainda quer, eu acho que ele quer uma réplica aqui. É relacionado à questão do embate que houve aqui. O embate é natural, isso é indiscutível. O que não pode acontecer é você levar a coisa para o lado pessoal e querer se explodir como ocorreu com o vereador. Às vezes a gente fala o que quer e ouve o que não quer. E quando ele ouviu o que não quis, ele se explodiu. E da minha parte, eu sempre vou manter minha condição como vereador. Já estou acostumado a sair nas audiências, a embater com o Ministério Público, com o magistrado. Eu nunca vou me explodir. Espero que da condição dele seja a mesma coisa, que ele como líder do governo, ele tem que manter a paz aqui entre os parlamentares, não só defender a situação do governo, como ele quis enfatizar aí que a coisa está boa, parabenizo, e questionou a questão da gente cobrar. E a gente cobrar, a gente não estamos fazendo nada de ilegal, a gente estamos fazendo o que é permitido por lei, simplesmente isso. Vereador, você não sei se vou considerar suspeita, mas como líder do governo, o governo está bem representado na Câmara, tendo o Ivaldo? Não. Eu reconheço que como líder do governo ele não está sabendo atuar dentro do parlamento. Ele como líder tem que ver o que está acontecendo, ver as críticas e levar as críticas para o governo, para que o governo possa viabilizar uma melhoria para Joaquim Gomes. Muito obrigado.